Bom, falar em governo novo aqui, que já temos ministros indicados, anunciados. A gente falou sobre isso agora há pouquinho, mas vamos detalhar, né, Cláudio Humberto? Falar sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um nome que não foi surpreendente, mas que precisa se provar na prática. E para falar um pouquinho sobre isso, o que significa Haddad na Fazenda, está com a gente para nossa satisfação, Cláudio, o economista Raul Veloso. Professor Raul Veloso, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, o prazer é todo meu. Ô Cláudio Humberto, abra os trabalhos com o professor Raul Veloso, por favor, Cláudio. Bom dia, muito bom dia, professor. Uma honra tê-lo aqui outra vez nos microfones da Rádio Bandeirantes. Eu queria saber, o senhor está animado com a escolha do presidente com relação ao futuro ministro da Fazenda, ou está, como muitos, assim, um tanto quanto cauteloso, digamos, né, em relação a isso? Eu estou animado. Por quê? Porque o Fernando Haddad é uma figura política que tem uma experiência importante. Ele foi ministro da Educação e foi prefeito da Prefeitura de São Paulo. Isso é muito importante para quem vai exercer qualquer outra função pública, ainda que tenha a importância da função de ministro da Fazenda. Eu acho que ele... E outra coisa que é importante... nesse caso, então, o ministro tem de ser muito bem afinado com o presidente da República. E eu acho que ninguém tem dúvida de que ele é muito bem afinado com o Lula. Professor, o que se comenta... Eu realmente... Pode falar. A gente está tá falhando um pouquinho a sua comunicação. Vamos ver se a gente tem que refazer a ligação ou se a gente consegue continuar. Só para entender direitinho, professor, nessa sua primeira pergunta, nessa sua primeira resposta, o senhor então ficou, digamos, animado com o nome de Haddad? Sim, sem dúvida. Quando o Palocci foi nomeado ministro da Fazenda, eu fiquei assustado na época que ele era médico e não tinha nenhuma experiência prévia em cargo administrativo importante na área federal. Aí eu fiquei pensando, será que ele dá conta do recado? Agora não, eu não tenho... Palocci saiu muito bem e hoje eu não tenho esse tipo de medo em relação ao Fernando Haddad, porque eu o conheço há bastante tempo e acho que ele está mais do que apropriado. A pessoa tem de ser muito afinada com o presidente da República, e isso ele é. Senão ele duraria pouco no cargo, e nós não queremos um ministro da Fazenda instável. Ele deve escolher uma boa equipe técnica, e isso ele pode fazer, como o Palocci fez, e tocar o barco. A Fazenda não é tão complexa assim, mas, claro, precisa ter gente que domine aquelas funções, as coisas que se fazem lá. Então, eu acho que ele está perfeitamente preparado para isso. Tem outra questão, aí é diferente. É essa que eu acho que vale a pena a gente tocar, que é o seguinte: nós temos aí, o país vai ter de mostrar o que é que ele vai colocar no lugar do teto de gastos. Isso é uma coisa que agora vai ter um tempo para fazer. Certo, para mim, é a questão mais importante, porque nós não podemos errar no que vamos fazer para isso, porque isso é que vai ancorar aos poucos, porque eu também não acredito que seja algo que você faz hoje e amanhã está operando. Isso é que vai ancorar, como a gente fala, vai dar sustentação à política econômica nos próximos anos. E aí não precisa ser o que vai conduzir. Aliás, a âncora que eu tenho na minha cabeça, ela é muito mais para o Wellington Dias do que para o Fernando Haddad, ainda que tenha a função de ministro da Fazenda. Porque o que eu tenho em mente, se a gente puder falar um pouco sobre isso, e vocês quiserem que eu explique rapidamente, é algo que tem que ser alguém
que tenha um certo jogo de cintura, que para mim o que tem mais jogo para isso se chama o Wellington Dias. Por favor, então, professor, detalhe pra gente, porque esse é o grande receio, né, Cláudio? Porque há um temor em que o governo Lula, ninguém duvida disso, ele já falou, o próprio Haddad já falou, a ideia é investir no social, esse teto de gastos já foi criticado na campanha já pelo ex-presidente Lula. A verdade, né, Cláudio Humberto, é que esse teto de gasto ele nunca existiu para valer na prática, né? Nunca existiu para valer na prática, mas há esse receio de que se tenha uma gastança indiscriminada, enfim, em projetos, em propostas, em projetos que não se justifiquem tanto assim. Então, qual que é a ideia do senhor, professor? O que seria melhor para entrar no lugar desse famigerado teto de gastos, hein, professor? Pois é, o teto de gastos, na verdade, ele nasceu morto. Por quê? E aí ele não pode nascer morto de novo, né? Não é possível que as pessoas não pensem um pouco mais. Por que ele nasceu morto? E por que nós temos de evitar aquilo que o fez nascer morto? Se as pessoas tivessem o trabalho de olhar a estrutura do gasto da União, iam ver que, naquele momento, mais de 70% do gasto se referia a dois itens. Um, previdência. Dois, assistência social. Ora, você não faz nada em termos de ajuste, em cima dos um pouco menos de 30% do gasto. Você tem de trabalhar nesses dois itens, senão você não consegue fazer aquilo que você disse. Não vamos sair gastando aí a louca, né? Não. Nós temos de fazer um trabalho, como a área de assistência social é a prioridade óbvia do governo, a coisa terá de se concentrar no item previdência, que é o maior de todos. Se nós não fizermos algo relevante na área da previdência, aí sim, não há regra fiscal, não há comando fiscal que vá demonstrar algum tipo de controle daqui para frente. O que é que tem de fazer? O problema previdenciário, eu já falei sobre isso muitas vezes, inclusive eu acho que com o Cláudio Humberto no passado. O problema previdenciário é que existe um déficit crescente em todas as previdências, União, estados e municípios, especialmente a previdência dos regimes de servidores. Esse déficit é crescente, vem crescendo muito, e ele está caminhando para fazer com que os investimentos públicos erem em todas as esferas. Isso não pode acontecer. Então, nós temos de fazer uma arrumação da casa na Previdência, especialmente na Previdência Pública, para que se crie o espaço, antes de mais nada, para fazer investimentos fundamentais que têm de ser feitos. E depois pode ser usado para outra finalidade, à medida que o espaço sobe. Senão a economia não passa a crescer. Por que o Wellington, que eu acho que é a pessoa certa? Porque esse trabalho vai envolver todas as esferas de governo. Então tem de ser um político, uma pessoa que tenha já feito o mesmo trabalho, e o Wellington acabou de fazer esse trabalho no estado que ele dirigia, então ele sabe do que se trata, acredita nisso, e ele então poderia ajudar o presidente da República a coordenar um esforço conjunto de todas essas esferas de governo, algo que melhor que ninguém também ele sabe fazer. Ele é um articulador de mão cheia, como todo mundo sabe. O Haddad, não é que ele também não seja, eventualmente, um articulador e não possa participar do processo, mas ele tem uma carga de trabalho tão pesada no Ministério da Fazenda, não vai dar para conciliar com essa outra, que vai resolver o problema, e é também gigantesca. A sorte é que já está na Constituição a ordem de fazer isso que eu estou sugerindo. Só que até agora ninguém cumpre. Então tem de cumprir a Constituição. O próprio Lula, não sei se vocês se lembram, já chegou a falar que ia fazer uma reunião com os governadores na primeira semana do governo. Aliás, os governadores já estão se reunindo por aí afora.
já pressentindo que isso precisará ser feito. Então, eu acho que o Lula devia dar essa função, já que o Wellington aparentemente vai atuar como outros senadores, ajudando o Lula no Senado, nas grandes negociações que vão ocorrer por lá. Eu acho que ele deveria ficar livre para, antes de mais nada, cuidar de articular esse trabalho de equacionamento dos déficits previdenciários. Como eu disse, ele já fez isso no Piauí, então ele sabe o que tem de ser feito, as dificuldades que enfrentou. Professor. E aí, com isso, aí eu vou já encerrar aqui, com isso eu acho que nós teríamos uma divisão de trabalho que faz muito mais sentido. Esse equacionamento da questão do déficit da Previdência seria uma nova reforma da Previdência? Uma reforma mais, como é que eu diria, mais substantiva, mais dura do que a todas essas que já foram feitas em vários governos nos últimos tempos? Não é isso. Por quê? Porque as reformas, óbvio, que são importantes, mas você só faz de tantos em tantos anos. Não há espaço político para você ficar fazendo reforma toda hora. A nossa última, que é a de dezembro de 2019, avançou bastante em termos de ajustar as regras, que é o que a reforma faz. Além de ajustar as regras que regem os sistemas previdenciários, ela fez essa outra coisa que eu disse. Tem um artigo lá dizendo: ficam obrigados os entes públicos a fazer o equacionamento do seu déficit. E o que é isso? Aí é a segunda parte do trabalho. A primeira é a reforma de regras, a que você se referiu. Mas essa já foi feita a rodada do final de 2019. A outra é estabelecer fundos de pensão em que você coloca lá ativos, ou seja, para simplificar, receitas adicionais que você pode destinar a esses fundos. Aí vai transferindo as pessoas que estão nas atuais quebradas e destruídas em alguns lugares previdências públicas, vai transferindo gradativamente para esses fundos, colocando lá os ativos, e aí tem ativos de tudo quanto é jeito, muitos deles dormindo por aí, e aí você vai separando uma espécie do joio do trigo. Aí você vai deixando uma parte, aos poucos, sendo equacionada, quer dizer, com recursos para bancá-la, e a outra fica com o déficit que o governo vai cobrindo, e gradativamente ele vai transferindo do joio para o trigo, à medida que ele vai ali colocando ativos e outras receitas, para chegar um momento que esse é o objetivo final, que o passivo atuarial fique zerado. Hoje os passivos atuariais são gigantescos, nós temos de zerá-los, mas isso leva tempo. O que é importante para o funcionamento da economia é que isso comece e que se mostre que tem essa regra constitucional que precisa ser obedecida e se dê uma perspectiva de prazo para isso ser feito. Aí, o que eu imaginei, o Wellington, junto com o Lula, ele vai construir essa tarefa colocando, vamos dizer assim, colocando um prazo, um plano de ação, como na verdade, para dizer a verdade, é bom lembrar, nós fizemos isso com a Previdência do Banco do Brasil, que é um outro caso, mas é exatamente o que fizemos lá atrás. Hoje, a Previdência do Banco do Brasil, que é administrada pela Previ, que é um fundo de previdência, paga as aposentadorias no regime sustentável. Nós temos de fazer o mesmo. Na hora que isso começar a ser feito, o plano apresentado, o exemplo do que já está sendo feito, mostrado, os agentes econômicos que atuam nos mercados, especialmente nos mercados financeiros, poderão olhar para frente e dizer: não, agora tem um caminho que vai levar a um equilíbrio lá na frente,
e vai, aos poucos, economizar tantos e tantos bilhões por ano. Esses bilhões que vão ser economizados poderão ser destinados a investimentos, porque eles estão zerando. As pessoas não sabem, mas os investimentos públicos em infraestrutura, do final dos anos 80 para hoje, caíram 9 vezes em percentagem do PIB. Não é à toa que a economia está crescendo em torno de 0 há 2 décadas. Então, temos de dar um sinal de perspectiva de retomada dos investimentos e do crescimento da economia, porque os privados existem, mas não são capazes de suprir aquilo que os públicos não estão conseguindo fazer. Você sabe que não é assim, o privado entra onde tem rentabilidade privada. O público raciocina um pouco diferente. Então, eu acho que essa é uma tarefa que não dá para misturar com a do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda já tem abacaxi demais para administrar no seu dia a dia. O Wellington, que ainda não tem função, deveria cuidar disso. Professor, a gente também aqui no começo do programa falou sobre, citou, né, lembrou o caso do Palocci, médico, ex-prefeito, e acabou se revelando, né, como ministro da Fazenda. Isso quando a gente comentava a escolha de Fernando Haddad. O problema são os sinais, assim, né? Tem até um vídeo aí que viraliza do site O Antagonista, em que o vídeo do Haddad dizendo que não entende nada de economia, que estudou economia 2 meses, mesmo assim colou para passar. Mas assim, se tiver bom senso, se soubesse cercar das pessoas certas, com toda segurança poderá fazer um bom trabalho. Mas assim, ele citou, ou pelo menos deixou vazar, 2 nomes que estão sendo considerados para a equipe dele. Eu acho que nesse esforço, inclusive, de reverter, né, essa expectativa negativa. Um deles é o Bernardo Api, que é um dos construtores, digamos assim, da reforma tributária que está no Congresso, está lá encalacrada no Congresso. E outro é o economista, professor do INSPER, Marco Bonomo, que inclusive tem doutorado em Princeton, enfim, é uma figura também muito respeitada. Eu queria saber do senhor exatamente isso. O senhor acha que essas pessoas, esses 2 primeiros nomes aí vazados, são bons mesmo? Isso dá ainda uma tranquilidade maior com relação à condução da economia? Olha, o Bernardo Api vem trabalhando nisso há algum tempo já. Então, não é um cara que vai entrar lá e não vai saber o que dizer sobre reforma tributária. Então, não vejo nenhum problema. Até porque eu não atribuo tanta prioridade assim a fazer a reforma tributária dos meus sonhos. A prioridade é outra, é aquela que eu me referi, é do lado do gasto, não é do lado da arrecadação. Então, por isso, tá bom, Bernardo Api, pode ter problema aqui ou ali, mas ele daria conta do recado. O outro, eu não sei para que função seria. É claro que cada pessoa tem as suas escolhas. Eu provavelmente escolheria outra pessoa, outra economista, para ajudar. Eu simplesmente, por não conhecer bem a segunda pessoa que está sendo cogitada, mas não vejo assim maior problema. Quando o Palocci veio, ele escolheu 2 ou 3 pessoas que se desencumbiram bem do recado que ele tinha. E deixa eu lhe dizer, se a gente não quiser atribuir ao ministro da Fazenda uma responsabilidade muito maior do que a que normalmente os ministros da Fazenda devem assumir, que não tem tanta sofisticação teórica na hora de executar as suas funções, porque elas são pesadas, não é tanto pela sofisticação do que precisa ser feito. Ele tem de gerir as finanças numa situação normalmente complexa, em que você tem uma série de questões a resolver no dia a dia, mas, sinceramente, o X da questão, da dificuldade para dar sinal para o futuro, vou insistir, não é o ministro da Fazenda, é claro, a não ser que se colocasse lá o Cacareco. Se lembra do Cacareco? Dessa figura aí do passado, que falaram que uma época que viraria
o candidato a presidente, me ocorreu agora. A menos que você coloque uma pessoa realmente fora de qualquer sentido, uma pessoa com a experiência que o Fernando tem, sinceramente, eu acho que ele vai escolher pessoas certas que vão desempenhar bem o papel. No mais, quem vai realmente transformar em ações, ideias que podem ser equivocadas, é o presidente da República, porque quem manda é ele, não é o Fernando Haddad ou qualquer outro. É muito importante ter um bom ministro, mas, claro, tem que ser minimamente competente, mas a grande responsabilidade é do presidente da República. Ele é que vai ditar o jeitão do governo que ele quer. Ele quer que olhe para o social, ele não disse que quer que os pobres entrem no orçamento. Aquela minha ideia não entra em choque com isso, porque eu estou preservando a assistência social, que é onde os pobres entram no orçamento. Quando eu escolho e digo, nós temos de arrumar a Previdência, não são exatamente os pobres que serão atingidos. Perfeito. Então, isso está de acordo com o que o presidente da República quer. Fora isso, eu acho que, sinceramente, eu não vejo outra maneira de me expressar sobre esses temores a que vocês estão se referindo, e muita gente me pergunta. Então, nós estamos procurando aí chifre em cabeça de cavalo. Não é o caso. Nós temos de saber se as ações corretas vão ser feitas. Perfeito. E eu acho que se nós não olharmos essa questão da Previdência e não flexibilizarmos os gastos, não haverá espaço para fazer os investimentos que nós precisamos fazer, nem os gastos sociais. Tá ótimo. Então, vamos concentrar no que é prioritário e Legal. deixar o resto funcionar com as pessoas que o partido, que o presidente da República tem no seu entorno. É com isso que ele vai contar. Perfeito. Professor Raul Veloso, foi muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez. Até a próxima e um bom dia para o senhor, professor. Ok, bom dia para todos. Valeu.